Fala pessoal, tô aqui de novo na laje daqui de casa para trazer mais uma lição que eu criei um compromisso comigo mesmo de pelo menos fazer um vídeo por dia. Então eu quero manter esse compromisso. Para mim é uma coisa importante, não é para viralizar. Se acontecer de eu alcançar muitas pessoas, vai ser uma consequência do que eu tô fazendo aqui, da constância, da disciplina, do hábito. Mas a princípio, eu quero trazer aqui a lição que eu tive nessa semana. Pense uma semana puxada, meu amigo, que eu tive hoje. Apesar de eu ter tido ali 3 dias de recesso devido ao carnaval na empresa, na quinta-feira veio o baque. Eu trabalho em uma agência de marketing. Eu não sei se eu trago o contexto do que aconteceu ou se eu já vou direto na lição. Mas o que eu quero trazer aqui é que tem desafios que aparecem em nossa vida, que a gente acha que é intransponível, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz e que acabou ali, que é fim de linha. Na quinta-feira aconteceu algo comigo que eu achava que seria ali o meu fim do mundo, que acabou ali para mim. É um erro que eu acabei fazendo e tudo mais, só que qual foi a postura que eu tive? Eu reconheci que o erro foi meu e eu assumi. Da mesma forma como eu tive a atitude de fazer aquilo ali, de tomar essa decisão, eu também, toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então eu fui maduro o suficiente para assumir que eu errei e eu assumi essa responsabilidade para mim. Então, em nenhum momento eu fugi. Eu busquei ali as pessoas que poderiam me orientar me ajudar a ter mais clareza sobre como é que eu posso resolver. E eu busquei ao máximo em pensar em uma solução para o problema que eu acabei criando. Então, qual é a lição que eu quero trazer aqui? Tudo o que acontece na sua vida, você precisa ter a maturidade, você precisa ser maduro o suficiente para assumir a responsabilidade. É você ter a autorresponsabilidade, para entender que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você pode não ser o culpado, mas você é responsável. Enfim, esse é o ponto. Eu assumi a responsabilidade e depois eu busquei em focar em uma solução. E foi o que eu acabei fazendo. Então, eu fui até nos diretores de lá da empresa, eu trouxe a situação, o contexto, e eu foquei na minha comunicação em a gente trazer uma solução. E eu propus alternativas para a gente conseguir resolver. Tinha um caminho que era muito mais demorado, que não é uma opção tão boa, e eu trouxe outra alternativa que ia ser uma solução mais eficaz, mais rápida. Porém, eu teria que... em outro momento eu vou explicar melhor o que aconteceu. Eu quero focar aqui na lição que eu acabei aprendendo. Então, no início eu achava que era uma coisa que é muito difícil, uma coisa que, poxa, é uma conversa muito difícil que é precisar ter com o cliente, mas eu acabei... no decorrer ali do dia, conforme o dia foi passando, eu fui buscando orientação, eu fui tendo mais clareza e aí eu entendi o que eu precisava fazer para resolver essa situação. Marquei uma reunião com o cliente às 17 e até chegar o horário da reunião, estava buscando ali resolver, pensando em solução, até que defini o que eu iria fazer. E chegou o horário da reunião, tive uma conversa séria ali com o cliente, não foi uma conversa tão, assim, sabe, como é que eu posso dizer, agradável. Foi uma conversa, assim, difícil, mas que eu precisei ter uma postura profissional para mostrar ali que eu já tenho uma solução, o que eu precisava fazer, o que a gente precisava fazer juntos para conseguir contornar isso. Então, no final das contas, acabou dando certo. Então, aquilo que eu achava, que a nossa mente sempre cria cenários, sempre 10 vezes pior do que a situação realmente ali apresenta pra gente. Então, a gente sempre acha que é muito mais difícil, é muito mais complicado. A nossa mente faz isso com a gente, sendo que é uma coisa que, se a gente for pé no chão e agir com a razão,
a gente vê que é uma coisa que é possível da gente enfrentar, encarar e resolver isso, desde que a gente foque em uma solução. Então, quando isso a lição que eu acabei aprendendo através do que aconteceu é que a gente precisa ter essa maturidade para assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem e a gente precisa focar em uma solução. Essas duas coisas me ajudou a resolver a situação, a contornar esse problema, então acabou sendo muito mais tranquilo do que eu imaginava. E isso, dentro da empresa ali, do contexto de tudo que aconteceu, as pessoas viram maturidade. Foi um erro que eu acabei cometendo, mas isso, de maneira alguma, afetou na minha postura profissional, na minha credibilidade que eu construí ali dentro da empresa, nesses anos. Isso só fortaleceu, porque o que eu apresentei? Ser alguém que assume a responsabilidade, que não procura culpados e que foca em trazer uma solução. Então, isso não afetou ninguém, nem a empresa, nem o cliente, porque eu busquei uma solução. Então, eu tive que arcar ali eu arquei com todas as consequências, né? E consegui lidar com isso sem afetar ninguém, e isso só aumentou a minha credibilidade e autoridade na empresa, porque eu sou alguém responsável por aquilo que faz, então eu sou uma pessoa confiável. Mas é mais ou menos essa ideia, né, do que... Então, essa é a visão. É você ser responsável por tudo que acontece e você focar em solução. Porque se você foca muito no problema, você só vai ver mais problema. E como a gente vê o mundo, da forma como nós somos, da forma como pensamos, se a gente só pensa em problema, a gente só vai enxergar problema e a gente não vai encontrar solução para aquilo. Então, foi uma lição, foi um dia bem complicado assim, mas que no final das contas acabou dando certo, consegui resolver, e aí é só continuar a jornada e buscar agora com esse erro que acabei cometendo. Isso me trouxe lições, aprendizados para evitar ao máximo repetir isso novamente e fazer de forma diferente. Então